Fala galera, tudo bem? Estamos aqui, eu e Bruna, em mais um episódio do Nascidos para Adorar podcast. E hoje estamos aqui com um convidado de honra. Que eu falei tanto no programa anterior. Falou tanto no programa anterior. Joguei a expectativa lá pra cima agora. Então chegou o grande dia. Bruna, presente nosso convidado. Para mim é um enorme prazer. Mais uma vez, né, estamos aqui nesse programa e com esse amigo, pastor, amado, zagueiro. Volante, ele falou que era volante. Volante. Não, ele gosta de me marcar lá, faz umas faltas lá. Marcar você dá trabalho. Pastor Albert, nada, seja bem-vindo. Cara lento desse, pastor. Rapaz, ele fez um gosto de voleio aí. Tá vendo? Também é um a cada 1000 anos. Nada, lá é pelo menos uns 5 por terça-feira. Lá Bruno Fabiano, a média né? é boa. Famoso Bruno Fabiano. Bruno Fabiano. Prazer, pastor. Seja muito bem-vindo ao podcast Nascidos para Adorar. Cara, a satisfação toda minha. Eu tô aqui impactado. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Tudo que vai ser liberado aqui vai ser para justamente compor aquilo que o Senhor tá gerando nessa estação, nessa geração. Eu creio que serão sementes poderosas, né, para o coração de Amém. vidas e transicionar, quem sabe, para um nível de profundidade, de intimidade, sabe, de paixão por Cristo. Isso aí. Amém. Pastor Albert, a gente começou falando de futebol aqui porque a gente joga bola, né? Todas as terças ali. Tem o nosso baba. Baba, né? Baba, eu sempre falo isso, né? Pra quem tá vindo de outro estado não vai entender nada. Baba é futebol, Isso bola. Eu não sei exatamente quando foi, porque já tem um bom tempo, né? Que a gente joga junto ali. Eu lembro que eu fui a primeira vez, não lembro nem que campo era, não era aquele da academia, eram antes ainda ali, de uma academia Entrada de Vida Nova ali. Isso. E eu tava me recordando, vindo pra cá, que vocês sempre falam ali no final do culto, no final do jogo a gente faz uma oração, Isso. às vezes bate-papo de uma palavra assim, e muitas vezes vocês deram, vocês o que eu falo é com você, pastor Duda, né, que estão mais à frente ali, deram palavras que foi muito ao meu coração, assim, na hora a gente não manifesta nada, não fala, porque eu acho que tem pelo menos uns 4 anos, tá, que a gente joga bola junto aí, porque Sim. na minha cabeça tem bastante tempo. Futebol tem acho que 6 anos já. Eu cheguei já tinha uns 2 então, provavelmente, mas quem me levou a falar foi Salatiel, não sei se você sabe quem me levou. Salatiel e Adiel, né, que eles eram muito amigos, chamaram pra ir lá. E nesses 4 anos que eu tive lá, foi os 4 anos que minha vida deu essa, pra quem sabe o testemunho aí, né, já falei um pouco aqui, deu essa virada de ponta cabeça, assim. Eu cheguei lá, talvez no auge financeiro e sei lá, como é que seria o oposto de auge? No chão de outras partes, de vida com Deus, de busca de entender propósito. Enfim, não vou contar o testemunho aqui, que senão eu vou ficar 2 horas falando, né? Temos o testemunho. E nosso convidado hoje é o pastor. Nosso convidado é o pastor. Mas eu tô ilustrando tudo isso, assim, para falar que, às vezes, um jogo... uma palavra dada ali no jogo muda vidas. A gente teve também esse ministério de futebol lá na igreja e tem pessoas que estão na igreja até hoje, de pessoas que se converteram no jogo da gente lá e estão firmes aí. Então, assim, persistam, é um projeto, por mais que pareça que é só um futebol, só uma brincadeira. Só um lazer, mas não, tem propósito. Tem propósito. E vocês realmente não sabiam muitas das coisas que eu estava passando ali. Eu não gosto de falar isso, mas teve um dia que, se eu não me engano, não lembro se foi o pastor Albert ou o pastor Duda que falou... Pessoas que estavam tinham desistido da vida, com vontade de se matar, assim. E num desses períodos que eu tava, assim, eu tava bem pra baixo, assim, por N motivos, como eu falei. Não vou entrar em detalhes aqui. E eu nunca pensei em eu tirar minha própria vida, mas eu pensava muito em morrer, sabe? Tipo, em criar situações pra realmente morrer. Provocar a morte. Pra provocar a morte sem ser suicídio, né? Que eu sempre, por ter nascido na igreja, você fica assim, eu sei que suicídio não dá porque vai direto pro inferno. Mas se eu morrer de uma maneira... enfim... Deus, nesse período, assim, vocês falavam... O pensamento dele de fobia, acho que deu no meio intenção. Não, eu tentando enganar Deus, pô. Tipo, não foi eu que me matei, eu me morri. Mas, enfim, só eu guardei essa palavra aqui de ontem pra cá, lembrando disso. Uau. E persigam nesse ministério e muitos outros aí que tem sido bênção na minha vida e que eu tenho certeza na vida de muita gente. Glória Alguns amigos que estão lá também passaram por isso. Enfim. Com certeza. Dito isso, pastor, nós queremos conhecer sua história. Né? Ouvir essa pergunta que é difícil de responder, né? Quem é o pastor Albert, né? Que eu acho que antes do pastor Albert tem um Albert. Quem é Albert? Né? Como é que foi essa construção de vida, na verdade, sua história com Deus? Compartilha um pouco conosco. Vamos lá. Então, gente, eu
aceitei Jesus em 1998, né? Tenho 26 anos no caminho do Senhor. E no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu nunca tinha pisado em igreja evangélica. No primeiro dia que eu entrei na igreja, eu fui encontrado pelo Senhor. E esse encontro que transformou a minha vida de uma forma muito profunda. Eu fui o último a aceitar Jesus em um culto jovem, cheio de jovens. O apóstolo Nadilson, ele falou assim, olha, tem um jovem aqui, eu não vou encerrar o apelo até ele vir aqui à frente. Deus falou comigo que eu não é para encerrar enquanto ele não vier aqui na frente. E aí ele falou assim, olha, e Deus está me mostrando que você está segurando a cadeira. E eu que nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, não conhecia o mover do Espírito, né? E de repente tomei aquele impacto, larguei a cadeira desesperadamente. E aí ele falou assim, olha, Deus vai te dar outro sinal, que o seu coração, o seu corpo inteiro vai começar a queimar de um fogo. E aí, cara, começou algo me inquietar dentro de mim, me queimando, me consumindo por dentro. E ele falou assim, olha, tem mais um sinal. Não vai ser você que vai vir aqui, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai te trazer. Cara, e eu com cabelão, né? Tinha um cabelo grande nessa época. E de repente, quando eu me deparei, eu tava lá no meio daqueles jovens. E aí ele falou assim, olha, né, desmerecendo aqui, mas aí começou. Aí Deus começou a falar do meu chamado, do meu ministério, daquilo que Deus tinha para mim, do chamado pastoral. Cara, e ali a minha vida foi transicionada. Com 19 anos, já estava liderando a adoração da igreja. 19 anos de idade. 1 ano de convertido, comecei a liderar a adoração. Então, assim, a minha história ela foi muito marcada por esse zelo pela presença, pelo zelo do altar, sabe? Pela paixão. E aí eu fui muito cedo chamado para esse lugar, né? Eu não tocava nenhum instrumento, mas eu carregava um coração apaixonado, zeloso, e aí comecei a liderar um ministério de adoração, e aí começou essa jornada, né? Com Deus, formando ministros, tangedores, pessoas que carregam a presença, e com 21 anos depois dessa palavra profética, eu fui consagrado a pastor, depois de 21 anos de ministério. Cara, e aí foi uma transição assim muito impactante, né? Porque na realidade eu nunca persegui cargo, nunca precisei fazer nada por conta do cargo, mas eu carregava esse coração de cuidar, de zelar, de amar pessoas, né? E nesse lugar Deus foi me forjando, né? E assim, aí minha vida ela passou por uma transição muito grande. Teve um tempo que eu esfriei assim, de uma forma bem brusca, e eu tinha perdido o prazer de adorar o Senhor. Teve um período bem punk, foi um período chave na minha vida, que na realidade eu estava indo para a igreja para cumprir escala, e isso é terrível, porque isso te consome, se você sabe que você que teve um encontro, teve, sabe, um impacto com a presença, e você ser alguém que vai para cumprir escala, se sentindo vazio. Sim. E eu vivi essa crise, né? E dentro dessa crise, o Senhor me levou para um lugar, para o Rio de Janeiro, e nesse lugar tudo se ativou novamente. E aí o Espírito Santo começou a queimar, né? Sobre o meu chamado. E eu fazia parte de uma igreja que tinha 10 mil membros, né? Então, ministrava adoração para 1.500 pessoas, mais ou menos, no culto, né? Sim. Claro que não é número de pessoas, Sim. É só para vocês entenderem o que Deus fez. E aí, de repente, o apóstolo Luciano, né, que é o nosso paizão, ele foi chamado para tomar conta de uma igreja na Ribeira, que a gente carinhosamente chamamos da igrejinha. E aí essa igrejinha tinha 4 membros, porque teve uma transição, o pastor saiu, e aí os membros, né, só tinha 4 membros, e não tinha ministro de louvor, né? E como eu comecei a caminhar com o apóstolo, e aí ele estava precisando de pessoas para ministrar na louvor, de repente foi para o monte, primeira vez que eu vou para o monte de Itapuã, aí Deus falou comigo assim, que eu iria ficar 6 meses ajudando ele. Olha,
Já se passaram mais de 14 anos já. As pegadinhas de Deus, né? E aí, então, essa transição foi... É porque um dia para Deus é com 1000 anos. 6 meses? Te prepara. Te prepara. E aí, o que aconteceu, cara? De repente, a gente... conversei com minha esposa, nós transicionamos para servir nessa igrejinha com 4 membros. E nessa igrejinha foi um tempo muito profundo, onde Deus ele começou a nos transicionar para um nível de profundidade, porque uma igreja de poucos membros, né? Você agora precisa fazer tudo, Sim. desenvolver tudo. E a pegada da nossa igreja sempre foi uma pegada muito forte, muito extravagante. Coisas que na minha antiga igreja, na realidade, era uma igreja filha. Só que essa igreja que a gente tinha mais uma liberdade para fluir na adoração, para fluir no espírito, né? Então, na nossa antiga igreja tinha algo mais estruturado, mais engessado, mais organizado, mais cronometrado, né? Aqueles 20 minutinhos de louvor. Então, nessa igreja, cara, o louvor era 3 horas de relógio. Então, o culto de domingo, 18 horas, chegava em casa 1 hora da manhã. Eita! Então, cara, era algo assim, absurdo, assim, um nível de derramar da glória de Deus. A gente começou a ver pessoas sendo curadas nessa igrejinha. Tivemos experiências. Primeira vez que eu expulsei o demônio foi nessa igrejinha. Então, assim, tive um impacto muito grande, assim, sabe? E essa transição começou a gerar um fogo, uma paixão, um fervor. Sabe, quando você se insere no propósito de Deus, foi nessa igrejinha. Então, a gente começou, né, nessa igrejinha, de repente começamos a formar líderes, ministros e transferindo... Duda veio numa dessas, né? Não, pastor Duda foi na outra igreja, na igreja maior. Na maior aqui. Foi. E aí, cara, sei que foi um tempo muito profundo, assim, de conhecer a Deus, de profundidade, de intimidade, de renúncia, de sacrifício. E começamos a discernir algumas coisas, né? E Deus começou a nos ensinar muitas coisas. E eu entendia que o meu chamado sempre foi de formar tangedores, ministros que carregam a presença, pessoas que vão... liberar algo sobre a terra, sim, sabe? Então a gente sempre transferia esse chamado, essa responsabilidade que a gente carregava, ensinando, colocando no coração deles os fundamentos. E aí Deus começou a liberar sobre nós fundamentos da adoração profética. Para você ter ideia, teve um tempo que a gente nessa igrejinha, a gente estava adorando, cara, de repente o nível de adoração, de glória, tomou lugar. A igreja começou a se encher de fumaça, cara. Sabe o que é fumaça? Uma fumaça visível, uma fumaça que as pessoas que estavam lá começaram a ser impactadas com a glória. E aí Deus tomou lugar com a fumaça, assim. E aí, de repente, as pessoas começaram a se mover, se alegrar e a se jogar no chão, a chorar. Foi um derramar, sabe? Foi algo tão visível, né? Aquela fumaça que só a irmã do coque vê, ou a intercessora, mas assim... Então, nós começamos a caminhar, vivendo experiências com Deus, assim, de uma forma tão linda, tão rica, tão profunda. E Deus começou a gerar em nós fundamentos, né? Muitos fundamentos sobre adoração. E começamos a discipular, a gerar, né? Ministros que carregam essa veia profética. Né? Essa experiência que, né, foi relatada... Há um crédito nisso, logicamente, a Deus. Sim, é um fato, porque certeza. Vem dele. Uhum. Mas a gente compreende também que requer da nossa parte uma entrega. Sim. Então, esse processo de desfrutar dessa presença, é sempre uma consequência, né, de uma vida que você Sim. tem ali com Deus, querendo isso. E a gente entende que muitas vezes as nossas motivações, elas... para poder buscar Deus, nem sempre são as motivações genuínas, essenciais de vou adorar a Deus por saber que Ele é um Deus perfeito, que Ele é um Deus santo, mas muitas vezes é pela via da necessidade, né? No seu caso, esse incentivo de realmente se entregar, de buscar Deus, partiu de alguma questão específica ou você foi compreendendo aos poucos quem era Deus e por conta disso
ficou algo irresistível a dizer sim para esse chamado? Cara, assim, ó, quando a gente desfruta de uma intimidade genuína, pura com o Senhor, Ele vai nos formatando, né? Vai construindo em nós. Eu sempre falo que maturidade, o conceito de maturidade para mim é mudar de forma, sabe? Assim como uma criança sai da fase de criança para a fase de pré-adolescente, de adolescente para jovem. Então, o próprio corpo é visível, é visível, né? Então, a maturidade vai fazer a gente mudar de forma, vai fazer a gente entender a profundidade de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Então, assim, essa maturidade me fez entender a responsabilidade, porque eu entendo que quando a gente aumenta o nível de renúncia, Deus ele aumenta o nível de glória, né? Deus aumenta o peso da sua glória sobre nós. Então, assim, hoje, quanto mais a gente busca Deus, mais Ele se revela para nós, né? Então, é algo que tem que partir de cada um de nós. Então, é isso. Eu acho que eu sempre vi uma ilustração falando Deus ele está sempre no mesmo lugar, né? E com toda a sua grandiosidade. É a gente que se aproxima ou se afasta dele. Deus não se afasta da gente. Então, quanto mais próximo você vai se achegando a Deus, mais próximo você vai tendo da presença dele, da glória dele. Quanto mais perto você consegue chegar, mais isso vai ser maior, vai se manifestando, e mais você vê suas impurezas, seus defeitos, enfim, eu acho que tem muito disso, né? O senhor estava falando comigo lá no futebol uma vez que o senhor tem meio que uma escola de um curso, né, de adoração. Como é um pouquinho essa parte? Assim, na realidade, assim, quando eu fui consagrado para o ministério pastoral, né, nesse período, né, esse tempo, Deus tinha me transicionado para o ministério profético. Então, hoje eu fui ungido a pastor e também ungido a profeta na nossa igreja local, né, porque a gente se movimenta dentro dos 5 ministérios que Paulo fala. Então, quando eu entrei, eu fui ativado, recebi esse impacto desse chamado profético, cara, a minha vida ela transformou completamente, né? Em tudo assim, foi algo tão visível que às vezes eu olho para trás e falo, cara, né? Até a forma de ministrar, por exemplo, hoje eu não preparo sermão para pregar, por exemplo, eu vou para o culto e de repente eu discerno o ambiente, eu procuro fluir. Claro que comigo Deus se movimenta assim, porque eu cansei de preparar sermão e chegar na hora Deus mudar tudo, né? Quem já passou por isso sabe. E aí, cara, Deus começou a me ativar para essa veia de fluir nesse lugar, de discernir o que Deus quer. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale, né? O que é que o Senhor quer que eu libere? Porque às vezes não é só sobre a gente ir com... Claro que cada pessoa tem a sua identidade, né? E seu chamado, a sua maneira, claro, mas comigo foi assim. Então Deus ele começou a me transicionar. E quando eu recebi esse chamado profético, cara, eu entendi que eu precisava colocar o meu pé no rio, sabe? Sair de um lugar de margem e desafiar, sabe, o meu eu, porque entendendo que existe um nível de renúncia, existe um nível de entrega, e aí eu coloquei o pé no rio, cara, e aí é que a palavra de Ezequiel fala, Mariana, né? Estava falando sobre isso aqui, né? Quer dizer, no programa anterior, gente. Porque é muito, muito forte. Um dia Deus falou para mim assim, filho, escolhe um nível, né? E aí me trouxe essa palavra, né? Então Deus ele nos permite, porque o varão que estava com cordel de medir, ele media 1000 côvados, né? E à medida que Ezequiel entrava, ele media mais 1000. Sim. Então, era um posicionamento de Ezequiel. Então, chegou um ponto que Ezequiel falou assim, cara, aqui eu não tenho nem como passar mais andando, né? Então, ou seja, era um nível de profundidade. Ou seja, no nível de profundidade, não é mais você que caminha, é o Senhor que te conduz. Então, eu entendi que é uma condução. É você se posicionar para chegar a um nível que o Senhor vai te conduzir para você fluir conforme
Esses dias eu ministrei uma palavra que o tema era esse, posicionamentos liberam destinos. Uau. E é muito disso mesmo, né? À medida que você vai se posicionando em Deus, você vai descobrindo, porque Ele vai te contando, né? E compartilhando segredos com você, sim, que não estão visíveis aos nossos olhos. E que tem coisas que a gente efetivamente só compartilha com quem nós temos intimidade. Sim. Então, o nosso destino, eu não falo somente destino céu, mas o propósito da nossa vida, qual o próximo passo que nós temos que dar, nós precisamos estar sujeitos realmente a Deus. E acho que à medida que a gente vai avançando, como você falou, de níveis de profundidade, isso vai ficando mais evidente. Porque ao ponto que você vai conhecendo Deus, você vai sabendo realmente o que é que você faz que vem de você, sim, e o que você faz que é direcionado por Ele. Isso. Então esses enganos que o nosso coração normalmente tem mania de querer colocar em prática, vão ficando de lado. E a gente vai tendo uma clareza muito maior no que diz respeito a direcionamento de Deus, né? Então isso é incrível, você viver Deus dessa forma, com essa intensidade. Cara, e aí, cara, quando Deus, eu recebi esse impacto, né, esse chamado, essa transição, eu falo sempre essa palavra transição. Deus, ele falou comigo aqui, olha, filho, sobe o monte. E aí, quando ele falou para eu subir o monte, só que não era um subir o monte literal, sabe? Era de eu acessar um lugar alto. Por quê? Porque o ministério profético, Deus, ele sempre, né, você vai ver aquela mulher de Sunem, né, que ela prepara uma casa para Eliseu, no terraço, né, um quarto no terraço, sim, em um lugar alto. Então, ele falou, sobe, e aí ele falou assim para mim, desça, prepare o som, os elementos, a arte, e agora suba com o povo. Então, foi aí que eu entendi. Então, eu comecei a me movimentar, trazendo as artes, o som da terra, o som da Bahia, entendendo que existe um avivamento para ser gerado. Cara, por quê? Porque a Bahia, ela tem o direito de primogenitura. Então, a gente aqui caça. Sim. A gente gera os ministros da MAP, né? Eu falo MAP por ser a nossa igreja local, como aqueles que são inconformados com o nível raso, sabe? É uma geração de forma, eles falam, cara, vocês têm que caçar a Deus. Você tem que caçar, porque a palavra buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis, ela também significa caçar, sabe? Assim como o Senhor nos caça, nos procura, nós precisamos caçar, como se a gente tivesse uma fome. Uma sede, né? Uma sede, e precisamos caçar a Deus para nos saciar. Então, a gente gera os ministros para que eles entendam que eles precisam buscar a Deus, trazer a realidade de Deus, para que Deus venha gerar um impacto naquele lugar, na geografia, né? Nas pessoas, na nação. Então, a gente traz muito isso. E as artes, adoração, a dança, a pintura, o teatro. Então, assim, a gente começou a gerar treinamentos para essa galera, trazendo justamente, levando eles para esse lugar alto, para quando eles descerem, pudesse executar o som, pudesse se movimentar com a sua dança, com a sua arte, sabe? Através de uma adoração profunda, de uma adoração aonde o Espírito conduz, entende? Então, quando eu recebi isso, e aí foi daí que surgiu um movimento chamado Enjoy também, significa desfrutar. Isso que era desse, eu estava tentando lembrar o nome, mas foi desse assunto que a gente estava falando naquele dia. E aí o Enjoy, ele tem a ver isso, né? E o púlpito do Enjoy é um timbal. Deus mandou eu colocar um timbal, e porque representava o som da terra. Sim. E a gente temos gerado os ministros, sabe, com esse desejo de querer cantar a canção que ninguém nunca cantou, que ainda não foi ouvida aqui, de querer ouvir o céu, de querer discernir, de querer fluir, sabe? Não apenas ficar entendendo que é só sobre música, mas entendendo que a música é apenas uma ferramenta, mas é uma vida inteira derramada, entregue diante do Senhor. Então, e a Bahia, a gente falou em alguma oportunidade aqui sobre isso, a gente percebe, sente uma dificuldade muito grande de ter uma projeção nacional no que diz respeito à adoração. A gente, um berço, né, do Brasil, como você falou aqui, uma terra conhecida musicalmente, né, por grandes artistas. E quando fala de adoração, a gente sempre parece que tem alguma coisa
travando, prendendo realmente. Eu visualizo que assim, nos últimos anos a gente tem tido igrejas um pouco mais relevantes, né? Graças a Deus, eu acho que isso é algo realmente que Deus tem feito um trabalho, fruto de muita oração, muita dedicação também das pessoas. Mas uma coisa que você falou que é uma transformação, que é uma mudança de mentalidade. Então, acho que as pessoas elas construíram uma cultura muito preconceituosa com relação às coisas da terra, as coisas locais. Isso. Então, acho que a gente desconstruir isso com um projeto de qualidade e, antes de tudo, um projeto que é direcionado por Deus, a tendência sim é que isso cresça. Cara, assim, eu entendo que existe um avivamento que vai acontecer no Brasil, né? E a Bahia, ela tá nessa rota, né? E o avivamento que vai acontecer na Bahia é ser algo tão absurdo. Por quê? Justamente por causa da primogenitura, por causa do direito de porção dobrada, por ser o primeiro estado do Brasil. Então, existe um derramar tão profundo. E não vai ser exatamente com pessoas de fora, sabe? Perfeito. Mas pessoas que carregam o sangue da terra, pessoas que conhecem o som, que conhecem, sabe? Só que eu entendo que o que vai acontecer não é algo para uma projeção artística nacional de reconhecimento. De um reconhecimento de um projeto. Mas é uma projeção profunda nas entranhas do coração de Deus, cara. Mano, isso é muito profundo, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira pessoa que vem no programa e fala sobre isso. E pessoas que a gente vem conversando, né? É uma percepção muito real, cara, porque a gente, quando inicia esse projeto, a gente inicia nessa visão. Cara, tá pra acontecer alguma coisa e a gente tem que estar inserido. O Felipe falou isso no último programa aqui, Felipe Mantua, que é o guitarrista da gente. Ele falou exatamente, a gente conversava sobre isso no trabalho. Ele, mano, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas a gente precisa estar inserido de alguma maneira. E aí nasce o projeto Nascidos para Adorar, que tem um pouco a ver com isso também. A gente conversou com o pastor Thiago Cosini, ele tá essas palavras que você falou agora no final, foram exatamente quem vê aqui, tá gravado no programa 10, se eu não me engano. Ele fala exatamente essas palavras. O avivamento, ele não se trata de uma pessoa, de uma banda, de um artista que vai ter essa proporção. Ele se trata da presença de Deus para uma geração, para uma localização e que vai contaminar o Brasil. Cara, isso. Eu não lembro, eu tenho que lembrar, porque toda vez eu falo isso e não falo que não lembro, uma não sei se ela era missionária, pastora, enfim, americana que vem para o Brasil e ela dá uma profecia no Brasil, rodou muito esse vídeo, e ela fala exatamente isso, que o próximo grande avivamento da humanidade vai partir do Brasil e vai partir através da adoração. E aí ela fala que ministros de fora estão começando a vir para o Brasil, e a gente tem visto isso em várias cidades, para tentar, tipo, Deus está preparando alguma coisa nesse país, e a gente precisa tentar entender o que é, e a gente quer participar. E aí passa muito disso que você falou, da ideia da Bahia ser a primogenitura do Brasil, né? A gente falou isso em outros episódios aqui também, sobre essa questão da dificuldade do peso espiritual, que parece ser maior aqui. Eu que vim de São Paulo, já passei em outros estados também. Quando vem pra cá, que se fala de adoração, que se fala de louvor, de música, parece que o peso é muito maior. O próprio Diante do Trono já citei isso aqui. Ana Paula Valadão, quando fez a gravação do DVD aqui, citou isso, que foi de longe a cidade mais difícil que eles tiveram para fazer tudo por conta do peso espiritual, enfim. Então, assim, tô falando tudo isso para confirmar o que o pastor tá falando, e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que fala sobre isso, e essa sensação, né? Então, realmente, nós precisamos nos lançar nessa busca a Deus. Cara, né? E assim, um dos conceitos de avivamento é quando Deus decide morar em uma geografia, em um lugar. Né, quando Deus decide pisar e habitar e morar. Então, quando Deus ele desce naquele lugar, cara, aí você vai ver a manifestação da glória. Claro que quando eu falo Deus descer, você pode falar assim, cara, mas Deus não está aqui, né? Sim. Só que existe uma diferença, né? Porque Deus Emmanuel, Deus conosco, ele está presente. Mas a presença manifesta de Deus, cara, quando Deus ele pisa no monte, cara, você tem noção do que é isso? Deus descer, pisar no monte para encontrar um homem chamado Moisés, né? E através desse encontro tornar ele um libertador de Israel. E aí quando Moisés ele
Cara, isso é muito forte, porque quando ele vê a sarça queimando, né, sem se consumir, cara, de repente ele se aproxima, e Deus, a Bíblia diz assim, e Deus viu que Moisés se aproximava. Cara, imagina que Deus, ele ficou extasiado, impactado, de cara, ele tá vindo, tipo assim, sabe? E aí quando Moisés se aproxima, Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. Sabe o que aconteceu ali? Deus, ele transformou aquele monte no Santo dos Santos. Então, Moisés agora, ele precisava ofertar algo para entrar, precisava remover. Ele tira as sandálias e agora ele entra no Santo dos Santos. E ele fala assim, Moisés, eu sou o Deus de seus pais. Cara, uau, você entende isso? Então, pais geracionais que tiveram encontros com Deus, impactaram a sua geração, que os seus filhos foram alcançados, porque pais tiveram renúncia, tiveram uma vida inteira no Senhor. Então, e um outro conceito de avivamento que eu trago também, avivamento é você chacoalhar sua cabeça, é você mover sua cabeça, ou seja, é você se perturbar, sabe? Tipo, mover a cabeça fala de você ficar inconformado. Indignação, você desejar, fala, cara, eu preciso tirar essa mentalidade, eu preciso chacoalhar minha cabeça, eu preciso caçar esse avivamento, sabe? Então tem muito a ver com pessoas se movimentando em um só propósito, sabe? Para fazer Deus pisar no lugar. E quando Deus, ele vem, cara, e tudo se transforma. Porque aí vem um poder, né? Vem derramada a glória, né? E o som da terra tem muito a ver com isso, né? Então, tipo, a Bahia, como você falou, cara, isso realmente aqui é algo extremamente surreal, o nível de batalha espiritual. Então, assim, a gente percebe que na Bíblia, você vai ver que havia companhias proféticas, né? Samuel, ele forma uma escola de profetas, e dentro dessa escola de profetas, ele formava também ministros, tangedores, que se movimentavam profeticamente. Tanto que quando Saul, né, ele foi ungido a rei, né, Moisés falou assim, olha, vai descer uma companhia profética, eles vão estar com pífalos, salteros, e vão estar profetizando. E de repente Saul, ele entra naquele ambiente profético que aqueles tangedores, ministros estavam gerando, e ele começa a profetizar. E a Bíblia diz que o Espírito muda o coração de Saul, né? Então transforma ele em outro homem. Então imagina que uma adoração profética de pessoas que carregavam, né, o coração profético, né, fez um homem, um rei, ser transformado, impactado. Então é algo absurdo. Então, assim, um tangedor, você vai ver também que quando Saul, depois o espírito sai de Saul, né? E aí Saul, ele recebe o espírito, né, do inimigo, né? Fica atormentado, né? Fica atormentado, e de repente lá tá os servos lá e fala assim, olha, eu conheço um jovem, um menino, né, que carrega a presença. E de repente ele vai atrás de Davi, que estava nas malhadas. Eu fico perguntando, falo, cara, aonde foi que esse servo de Saul viu Davi gerando esse som? Pois né? Um som das malhadas. E aí ele chega naquele lugar, traz a referência. Aí Saul fala assim, traga-me um tangedor, alguém que toque bem o instrumento. E aí geralmente a gente pega muito aí gera aquela guerra, né? Porque técnica versus unção, né? Então as pessoas falam assim, Davi, ele tocava bem o instrumento. Só que na realidade não era apenas isso. Davi, ele tocava bem o instrumento, mas ele era carregava bom algo, né? na palavra, né? Ele carregava a presença. Você vai ver que o texto ele vai começar a trazer outras características, né? Que trazia esse equilíbrio da técnica, da espiritualidade. Sim. Mas o que fez Davi realmente ser um canal foi justamente aquilo que ele carregava, que era a presença. Então a presença de Deus vinha, então aquele som tangia, né, aquele espírito maligno, e Saul era liberto, né, através de alguém que simplesmente,
né, carregava a presença do Senhor no secreto, sem ninguém estar vendo. E hoje a gente vê, estou falando do universo geral de igreja, local principalmente aqui, Sim. Pouca manifestação disso. Verdade. Assim, às vezes você vai em lugares e as pessoas elas ficam muito paradas no momento de adoração, né? E eu acho que é uma via de mão dupla. É o que está vindo de lá para cá e Sim. também a forma como a gente está indo frequentar os cultos. Perfeito. Acho que quando você vai com essa ideia muito consumista, né? De você ir ali vou ali para ouvir uma palavra, para poder ouvir uma coisa, e você perde essa essência e que o culto é para você ali prestar, para você dar ali o culto para Deus. E aí as pessoas também que estão ali no altar, muitas vezes elas estão pensando em quem está ali te ouvindo. Sim. Então, quando todo mundo perde essa essência, realmente falta ali essa manifestação escancarada com o poder de Deus. Então não vai ter libertação, não vai ter cura, não vai ter o mover, não vai ter manifestação dos dons espirituais. Nada disso acaba cessando, não por culpa de Deus, mas por culpa da intensidade e da intenção das pessoas em estar fazendo aquilo. Cara, isso é muito forte, velho, e a gente vive isso hoje, isso é um fato, né? Por quê? Porque hoje a gente criamos o jargão, né? Dizendo assim, Deus é um Deus organizado. Realmente, de fato, Deus é um Deus organizado. Mas se a gente não entender que o Espírito está movendo, sabe? E esse jargão, ele se tornou um controle. Na realidade, não é algo que assim, não, eu creio que Deus é Deus organizado, mas eu quero controlar o meu culto. Eu quero controlar como é que vai ser e tal. Só que, na realidade, acaba que a liberalidade do Espírito, ela fica engessada. Claro que Deus pode fazer, sabe? Mas quando a gente tem um entendimento, eu sempre falo que, sempre quando a gente treina os ministros de adoração lá da nossa casa, a gente fala sobre adoração individual e adoração coletiva, né? Então, assim, não adianta apenas os ministros de adoração chegar no altar e começar a gerar espontâneo, sabe? Sem que aquilo seja derramado para a igreja. Porque ali não é algo para você gerar algo no individual. Como se estivesse no seu quarto sozinho. Como se estivesse no seu quarto, não. Ali, né? Você tem uma função. Ali você tem algo, né? Então, tipo assim, qual o primeiro papel do ministro? A gente também foi ensinado muito errado, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, deu uma polêmica, deu uma visualização, quase 30 mil visualizações. Porque a gente foi doutrinado assim, o papel do levita é conduzir o povo à adoração. Na realidade, o papel do levita daquela época era conduzir a arca, né? Era trazer as ofertas, né? E trair a presença de Deus. Então, não era sobre... Porque isso tira uma responsabilidade das pessoas que vão para o culto. E coloca em você. E coloca naquele que está no altar, ministrando, servindo, adorando, de alguma forma, né? Através das artes, enfim. E aí acaba que a gente gera uma cultura errada, sabe? Onde eu vou... E uma expectativa E uma expectativa. Entende isso? Então, assim, na realidade, a adoração individual, ela tem a ver com você... É a adoração de alguém que deseja beijar a face de Deus, sabe? A adoração coletiva é quando duas pessoas desejam beijar a face de Deus, porque adoração no grego é proskineu. Proskineu também é prostrar-se, mas também ela fala de beijar entre a face, né? É você estar tão próximo de Deus, a um nível, sabe, de estar tão próximo. Então, quando a gente entende isso, a gente se movimenta de uma forma que o rio precisa ser liberado. Os ministros do altar que estão ali ministrando, ele tem essa responsabilidade, né? Então, por quê? Porque se você for observar, no céu não existe adoração individual. Você vai ver que tem lá os 4 seres viventes. É sempre coletivo. Sempre coletivo. Você vê os 24 anciãos, né? Você vai ver os serafins, os anjos. Então, no céu não fala de uma adoração individual, sabe? O que eu gero no secreto, eu libero no exposto, para que aquilo que sai da minha vida seja como um canal de bênção para servir a igreja local, a cidade, né? Porque ali também nós entramos em atos proféticos, em uma liberalidade do Espírito para derramar sobre a nação. Então, assim, a gente gera algo entendendo que não é nada sobre nós. A gente precisa carregar a presença
e derramar como um rio. Né? Exatamente. É esse somatório, né? É esse somatório. Você ali como tangedor e as pessoas que estão ali também, nesse mesmo ambiente, mesmo espírito ali de adoração. Se você for observar, por exemplo, a Arca da Aliança, né? Deus ele coloca ali, ele manda Moisés fazer a Arca da Aliança e ele coloca 2 querubins, né? E se você for ver, o querubim está de um lado do outro, ele está com um movimento que ele faz com 2 asas, ele descobre o rosto. Sim. E ele está com um movimento assim, né? Exato. Só que a Bíblia fala que eles se tocam, né? Então, a adoração coletiva tem muito a ver com isso. É você entender que o que você gera é algo que é gerado no coletivo, é algo tão poderoso que é o mesmo movimento que os querubins estão fazendo, né, tocando uns nos outros, ministrando uns nos outros, para se manter ali naquele lugar de presença, de glória, de santidade. Nossa. Então a gente flui muito nisso também. Você falou aí, eu pensei em tantas coisas aqui já ao mesmo tempo. Vou tentar organizar algumas ideias aqui. Eu acho que eu estava assistindo um documentário, não sei se vocês já viram, Avivamento nas Ilhas Fiji. Sim. Que me chamou a atenção nas Olimpíadas, né? O hino nacional deles é uma música do cantor cristão. Aí eu já fiquei encantado. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ver aqueles vídeos que circularam deles prestando culto no meio da Vila Olímpica. Eles juntavam ali, cantavam e contaminava a vila toda. E aí eu falei, não conhecia nada das Ilhas Fiji. Aí fui pesquisar e tal, e vi esse documentário. Vi alguém falando e fui pesquisar o documentário. E aí ele estava falando sobre... Primeiro, o que motivou eles a buscar o avivamento, né? Eles viram que a nação estava extremamente dividida e caminhando para um profundo declínio total, politicamente falando e tudo mais. E aí as igrejas extremamente divididas, isso me chamou muita atenção, porque eu acho que é uma característica da nossa cidade, que isso, eu vindo de fora eu percebo isso muito. Igrejas muito divididas, denominações que não se conversam e parece que são... concorrentes, isso é uma característica que eu identifico aqui em Salvador, vindo de fora. Lá em São Paulo era muito mais comum um grupo de louvor ir tocar numa igreja, fazer intercâmbio com uma igreja que era de outra denominação. Isso aqui em Salvador é muito difícil acontecer, enfim. E aí eu entendi a motivação deles, que a igreja se reuniu e falou, ou a gente se une para buscar a Deus, para trazer a presença de Deus para o nosso país, ou a gente está fadado a viver os piores momentos, né? E aí as igrejas se reúnem e Deus faz literalmente um avivamento naquele país, assim, converte o país, converte a nação. E eles é um país hoje considerado um país cristão mesmo, em sua grande maioria. Enfim, é lindo. Esse documentário é de 2003, ali pela região de 2003 a 2005, se eu não me engano. E aí algumas características que tem a ver com o que você está falando, que tem a ver com o nosso momento hoje, né? Quando a gente vai vir para a nossa cidade, criminalidade só aumentando. A depravação absurdamente escancarada através de músicas e tudo mais. O maior carnaval do mundo é na nossa cidade. Sim. E nada mais do que a festa da carne é na nossa cidade. Então, a estratégia que eu vejo como solução, muitas vezes a gente coloca a solução e não quero entrar em política, pelo amor de Deus, mas a gente coloca a solução em A, em B, a solução está em Deus, em buscar a presença de Deus. Porque uma das consequências do avivamento é a mudança, como você falou, da região, do clima, da cidade, e não só nas Ilhas Fiji, a gente tem, eu não vou lembrar, o avivamento, se não me engano, foi na Suíça, eu não lembro agora, que a criminalidade caía absurdamente. Realmente, quando o avivamento estava acontecendo, as coisas mudavam na região, na cidade, as pessoas se voltavam, os comércios prosperavam, enfim, o que causava a consequência do avivamento. E isso me chama muita atenção, porque eu não vejo outra estratégia para a Bahia e para o nosso país, para o declínio que a gente tem caminhado, a não ser atrair a presença de Deus para cá. Trazer o avivamento mesmo para o Brasil, que é o que vai trazer a presença de Deus, vai mudar todos esses cenários que a gente tem como contrário, né? Acho que de tudo que você falou, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso, porque realmente a gente tem que buscar esse avivamento, e eu creio muito que vai acontecer. Cara... Não, pastor. Fale, fica à vontade. Cara, assim, eu tô escrevendo algo sobre... Comecei a escrever algo sobre o avivamento de Samaria, né? E o contexto é justamente aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali cara, João 4 é algo absurdo, cara. Ali, cada momento que você lê um versículo, ele desperta um rio de revelações e tal. Por quê? Você vai entender que em João 4 a Bíblia fala
e foi necessário Jesus passar por Samaria, né? E aí fala o nome da cidade, Sicá, né? Sicá vem de Siquém, né? Siquém foi aquele que abusou de Diná, né? Depois os irmãos mataram ele, né? E aí Sicá também significa a cidade da falsidade. E aí Jesus ele vai naquele lugar, encontra uma mulher, né, que estava em um horário impróprio, que não era o horário que ela... A vida toda acabada. Com seus sentimentos totalmente destruídos. Uma mulher que teve vários relacionamentos e não teve a sua vida. E de repente Jesus chega para ela e fala assim, filha, eu tenho sede, né? Eu tenho sede. E aí ela fala assim, como assim? Como é que você fala comigo, né? Sendo tu judeu e eu samaritana? E aí você percebe que... E aí ela fala assim, mas o senhor não tem nenhuma vasilha, o poço é fundo, né? Então quando ela fala o poço é fundo, cara, ela está dizendo o seguinte, olha, o senhor não tem como acessar esse lugar dentro de mim, é muito fundo. Então, aí Jesus falou assim, olha, se tu soubesse quem está falando com né, e conhecesse o dom de Deus, tu pediria água, né? E Jesus estava propondo a ela colocar dentro dela uma água viva. Sim, uma fonte a jorrar de água viva no seu interior. E de repente ela fala assim, então me dá dessa água, né? Então ela começou a entender algumas coisas que não era nada apenas fora, né? Não era algo fora, mas algo dentro. Então observe que Jesus foi curar aquela mulher samaritana. Por quê? Porque os samaritanos, você vai ver que ele era um povo que ele não lidavam com os judeus, né? Então, quando Jesus toca nessa mulher, ele está trazendo justamente para ela um novo tempo, tempo de uma quebra de paradigmas. Uma quebra de paradigma, de religiosidade, que é isso que você está falando, que hoje aqui, na realidade, que a gente vive hoje nas igrejas, em um modo geral, não generalizando, mas é essa religiosidade que tem colocado barreiras que nos impedem de gerar o reino na essência, né? Cara, e aí de repente aquela mulher ela começou a ser curada. Aí Jesus chega para ela e fala assim, vá lá e volte, traga seu marido, né? E de repente ela vem e fala assim, tipo assim, a cena é como se ela tivesse ela volta na minha cabeça assim, meio zoada, assim, meio doida, né? Tipo assim, era como se ela voltasse pra dizer assim, tipo assim, como assim? Realidade, né? Tipo... eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela que disseste bem, né? Tiveste 5 maridos. E nem esse que você está agora é seu. Então, observe que Jesus começou a curar essa mulher religiosa, né? Colocou uma fonte, começou a curar ela por dentro, trazendo uma revelação profética, tá? E ela fala assim, eu reconheço que o Senhor é profeta. Então, mestre, me diz aqui agora onde é que meus pais me ensinaram que nós devemos adorar aqui nesse monte. Aonde é que nós devemos adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Então, assim, cara, e para mim, sabe, o que aquela mulher foi ativado, o impacto que ela recebeu, da cura dela, sabe, que tem muito a ver com o que Deus vai fazer na nação, ela não estava mais preocupada se Jesus falasse assim, olha, é em Jerusalém. Ela pegava a malinha dela, ela ia porque ela foi impactada por Cristo, cara. E aí você vai perceber que a vida dela ela foi transformada, e aí a partir dessa transformação ela começou um desejo, né? E aí, onde devemos adorar? Né? E aí Jesus fala para ela o seguinte, olha, a hora é agora, né? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando eu estava vindo para cá, eu estava tendo uma impressão profética, sabe, assim, algo muito forte sobre essa palavra, porque aí, a visão que eu estava tendo era como se o Espírito estivesse colocando placas, assim, nos portes, dizendo assim, procura-se. Cara, foi muito real, assim, essa visão profética que eu tive vindo para cá, tipo assim, procura-se os verdadeiros adoradores. É como se o Espírito estivesse procurando os verdadeiros adoradores para gerar um som, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque se você for observar, cara, Adão, quando ele peca, foi o que Deus fez. Deus ele procurou Adão. Foi? Sim.
Adão, onde você está, Adão? Adão, quando ele deixou de estar nessa realidade de Deus, de intimidade, ele começa a fugir. Cara, e nós estamos vivendo essa geração, a geração que está fugindo do encontro com Deus, sabe? Estão fugindo desse lugar de intimidade, estão embriagadas com as distrações, estão deixando seus propósitos para viver a sua vida, estão deixando de queimar e não estão provocando, sabe, a realidade de Deus para esse lugar, para a Bahia, para a nação. E se a gente encontrar uns malucos aí, uns doidos, cara, que é apaixonado, sabe? Cara, a gente muda isso, velho. Aqueles que querem sacudir sua cabeça e dizer assim, cara, eu não me conformo, cara, com um culto normal. Eu preciso ver a glória. Cara, mas para você ver a glória, você precisa, sabe, entregar algo. Você precisa renunciar a algo. Você precisa voltar a queimar. Você precisa gerar isso, sabe? E eu entendo que a adoração, ela não tem a ver com música apenas. Apenas, exatamente. Cara, a música é apenas... Uma ferramenta. É uma ferramenta, e é uma ferramenta secundária. Das, né? É uma ferramenta secundária. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela entendeu que... Você sabe qual foi a posição da mulher samaritana? Depois desse impacto, ela deixa o vaso. A Bíblia fala que ela deixa o vaso. Por que ela deixou o vaso? Porque ela entendeu que ela não era mais algo externo que ela carregava, precisava carregar, mas era algo que já estava dentro dela, sabe? E aí ela começa a ir pela cidade, ela fala assim, olha, eu conheci o Messias, ela começa a evangelizar, ela começa a pregar, ela vira missionária missionária, cara, ela gerou um avivamento em Samaria. Cara, eu sempre digo assim que ela fez Jesus fazer uma conferência de 2 dias naquele lugar. E Jesus começou a pregar ali para aquele povo. E Jesus precisava tocar naquela mulher. Sabe por quê, Bruno? Porque aquela mulher, ela era filha de Jacó. Lembra que no início do texto ela fala assim, é tu, porém, maior do que meu pai Jacó, que fez esse poço, que os filhos beberam, que o gado, né? Então, é tu, porém, maior. E Jesus fala assim, se tu soubesse quem fala contigo, né? Então, assim, cara, e se você for ver a profundidade disso, você vai ver que Jesus, quando tem um encontro com, né, Deus, né? Eu creio que ali foi uma teofania no Val de Jaboque, né? Você vai perceber que a mesma cura que Jesus, que eu creio que foi Jesus na teofania, curou Jacó, né? Que quando o anjo ele pergunta assim, qual é o seu nome? Depois dele pelejar, né, e tal, aí ele fala, eu sou Jacó. Quando ele fala, eu sou Jacó, ele está falando a verdade. Ele está falando assim, olha, eu sou aquele cara que traiu meu pai, que enganou meu irmão, que usurpou, sabe? Aí ele fala assim, ó, porque disseste a verdade, não será mais chamado Jacó, e sim Israel. Então, a partir daquele encontro, a vida de Jacó foi transicionada para Israel. E aí você percebe que o encontro com a mulher samaritana, a mesma expressão Jesus usa, porque disseste a verdade, você entende? Então, um encontro geracional, né, que teve o pai dela, teve um encontro com o Senhor, a filha, né, também teve um encontro para ser curada, para provocar um avivamento naquele lugar, uma adoração. É um avivamento mesmo. Um avivamento mesmo. Rapaz, você estava falando aí, eu estava me arrepiando todo, porque eu ministrei exatamente essa palavra, deve ter o quê? 1 semana, 2 semanas atrás, e cara, exatamente nessa linha, claro que você com muito mais eloquência e muito mais profundidade, mas, e eu vinha falando exatamente nesse contexto, né? E engraçado como você vê que a adoração, o avivamento, como você falou, o avivamento de Samaria, tem tudo a ver com a adoração, né? Porque é nesse mesmo contexto que Jesus vem e fala isso, né? Sobre a questão de adoradores. E o que me chamou a atenção no que você estava falando foram 3 coisas, basicamente. O encontro que ela tem com Jesus, o que causa esse encontro, o efeito que causa na vida dela, que é a santidade. Ela, a partir de agora, ela entende que ela precisa abandonar o marido que não era dela, e ela precisa viver uma vida de santidade. E através disso, da santidade que ela encontra em Jesus e do preenchimento que ela tem de Jesus na vida dela, ela se torna uma missionária. Então, é meio que assim, você encontra Jesus, você é sarado, é curado, e agora você vai contaminar outras pessoas, vai derramar a presença que você encontrou, que te santificou em outras pessoas. E quando fala que... mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
E aí, se ele fala que tem adoradores que adoram em espírito e em verdade, Jesus está procurando, Deus está procurando, é porque existem o que adoram e não é em verdade. Sim. E aí não é uma falta de adoração que a gente vê. Como o Felipe falou, a gente vê igrejas aqui a rodo. Você vai em cada esquina aqui tem uma igreja. Tem adoração, mas a grande questão é, será que essa adoração está sendo em verdade? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E outra, a adoração ela só é em espírito e ela só pode ser em espírito porque é o Espírito de Deus que está em nós que vai adorar e vai levar quando a gente como físico, como corpo, a gente não tem capacidade de adorar a Deus e chegar a alcançar Deus. Somente o Espírito pode levar a nossa adoração para Ele, né? Pode conduzir de volta. Então a adoração ela sempre só existe se for em espírito, mas quem anda no pecado, pratica o pecado, não tem o Espírito, então logo a adoração dele já não é em verdade. Já é contaminada. Já é contaminada, já não é verdade. E se existe adoração, se Deus procura adoração em verdade, é porque existe adoração em mentira. E se existe adoração em mentira, Jesus não está presente. Então, o avivamento não acontece. Tem... Cara, eu tô falando assim meio... porque tá tudo interligado, perfeito, né? E tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. A questão da santidade, do libertar do pecado. O avivamento ele só acontece quando há mudança de vida, como você falou, mudança de transformação, a indignação com a vida de pecado, porque... não vou citar nomes, mas eu conheço igrejas que, cara, tem um louvor lindo, maravilhoso, estrutura linda, maravilhosa, e aí você vai ver a galera que tá lá, que você conhece, e fala, cara, esses caras não têm vida com Deus, infelizmente. Sim. Vida de prática de pecado, não é assim, o cara pecou e tá arrependido, não, vida de prática de pecado, e tá ali louvando e tal, ficou assim, cara, não tem como a presença de Deus. Pela misericórdia dele, ele pode se manifestar para algum, pelos dons e tal, mas... O avivamento não vai acontecer se tiver pecado, não tem como. Para o avivamento acontecer na vida dela, ela teve que se santificar, ela teve que abandonar o pecado. E como você falou, e aquela fonte de água fala de uma nascente, né? De uma nascente que sempre vai jorrar, que sempre vai brotar. Cara, é como se o Senhor encontrasse uma mulher e colocasse água dentro dela para purificar aquilo que estava impuro. Você entende por quê? Porque os samaritanos, eles eram considerados como um povo impuro. Sim. E você vai falar, cara, e você percebe que há um paradoxo aqui, porque o lugar onde Jesus deveria ensinar sobre adoração não era em Samaria, era no templo. Uhum. Só que ele veio para os seus e os seus não receberam. E quando ele chegou no templo, o templo estava profanado. Fariseus, hipócritas... novilhos que não eram puros, que não era primícia, sabe? Tava uma confusão. E Jesus vem, quebra tudo e vai procurar uma mulher, né? Para colocar uma água, para derramar purificação. E talvez esse era o porque era necessário passar em Samaria, porque ele sabia que encontraria nela. Né? Encontraria nela, ela seria uma nascente para que pudesse jorrar água, né? Cara, isso é muito forte, porque quando a gente entende isso, a gente se movimenta dentro desse lugar de pureza, de paixão, de zelo por aquilo que você carrega. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, ela fala assim, Jesus fala assim, alguém me tocou. E tem um treinamento que a gente faz para os ministros, né, voltando um pouco para a parte de fundamentos, nós ensinamos aos ministros alguns fundamentos, né? Nós trabalhamos 3 níveis de fundamento da adoração profética, no caso, né? A adoração profética, trabalhando com 3 níveis de fundamento, 3 fundamentos e 3 níveis de adoração, né? O primeiro fundamento que todo ministro de adoração ele precisa ter, ele precisa preparar um lugar irresistível para a presença. Então, todo ministro, como você falou, poxa, cara, fui na MAP lá, eu vi que é algo diferente que vocês carregam, mas eles são gerados nesse lugar, eles precisam preparar um lugar irresistível. Então, às vezes, a gente começa, já teve várias conferências que a gente começa passando som. Então, a presença de Deus tomou lugar, a galera passando som. Levou o culto direto, não para mais para abrir culto, não para mais para dar recado, porque a gente entendeu que discerniu a equipe, a igreja se movimenta, tá? A gente entende também que não é sobre uma conferência. O que a gente gera no culto, se você for em um culto, para a gente um culto e uma conferência não tem diferença, né? Então, o que a gente gera em um culto ou em um lugar de oração, para a gente é o mesmo zelo e é a mesma intensidade, é o mesmo nível.
né? O segundo fundamento que a gente se movimenta, que o ministro de adoração precisa ter, ele precisa ser profético, né? Ele não precisa ser profeta de ofício, mas ele precisa ser profético. Quando eu falo ser profético, ele precisa discernir o ambiente, né? Eu queria entender, uma das perguntas que eu tinha anotado para fazer aqui era exatamente essa diferença que a gente conversou lá no futebol uma vez. Você estava falando sobre adoração e adoração profética. O que seria exatamente essa, até para contextualizar, né? O que seria essa diferença da adoração e da adoração profética? Pronto, vamos lá. Existem 3 níveis de adoração, né? Existem 3 níveis de adoração, que eu ia chegar lá, mas vamos lá. Esses 3 níveis que a gente flui e ensina eles, né? Então, assim, o primeiro nível é o nível de louvor, tá? O que é o nível de louvor? O nível de louvor é quando eu bendigo o nome do Senhor, quando eu trago salmos dentro da canção, dentro da adoração. Eu entronizo, né, o Senhor. Nível de adoração é diferente do nível de louvor. O nível de adoração é quando eu reajo à presença. Então, tipo, cara, tô lá mal, como o Mari falou, e aí, de repente, eu encontro algo em mim, sabe? E eu falo assim, eu preciso resistir isso, eu preciso adorar o Senhor. E aí você guerreia com o seu eu, né? E aí você rompe aquilo, aí você decide adorar mediante todas as circunstâncias que você passou naquele dia ou tem passado, e você consegue espremer ali algo genuíno para o Senhor. Então, o nível de adoração tem a ver com você reagir à presença. Já o nível de glória é diferente. Então, assim, o nível de glória é quando Deus ele reage a tudo aquilo que a gente gerou. Então, o ministro de adoração da nossa igreja local, né, ele flui sobre essa plataforma. Ele ministra louvor, e de repente no meio do louvor eles conseguem entrar no nível de adoração, mas ele sabe que o propósito é subir e chegar até o nível de glória. Por quê? Esse nível de glória é o nível que faz Deus reagir. Por quê? Porque ele encontrou você que não tinha nem, você não era nem para estar ali naquele lugar, humanamente, né? Mas ele reagiu como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que ela toca em Jesus fala assim, ele vira, né, e fala assim, alguém me tocou. Pedro fala, como assim? A multidão te aperta e te oprime, ou seja, ele fala, alguém me tocou. E aquela mulher, né, ela se declara ali. Por quê? O que foi que ela fez? Ela entrou em um lugar de adoração, tocou em Jesus, e aí fez Jesus reagir. E aí a reação de Jesus foi a um nível de glória, que é o nível do derramar, onde tudo acontece, sabe? Onde os milagres, os sinais, cura, salvação. Sobrenatural. O sobrenatural, né? É onde Deus ele reage, porque ele encontrou uma pessoa naquele lugar, né? Para fazer ele reagir. Então, a gente entende isso e se movimenta nesses níveis de louvor, adoração, nível de glória, tá? Então, assim, em nível de adoração, ela não tem a ver com música especificamente, tá? Então, por exemplo, um dia eu estava na conferência do Jason Lee, não sei se vocês conhecem, Jason Lee Jones, e aí, cara, de repente ele ministra na minha vida, cara, foi algo tão violento, assim, meu corpo começou a tremer, assim, uma unção tão poderosa que esse cara carrega, e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, eu tive uma visão. Sabe qual foi a visão? A visão que Deus me deu foi uma bola de vôlei e uma bola de futebol. E eu pegando minha esposa e meus filhos indo pra praia. Cara, eu não entendi essa visão, cara. Depois eu fiquei assim, bugado, assim, né? Digo, Deus, tem nada a ver, cara. Jason Lee Jones veio dos Estados Unidos pra cá e tal. Pra mandar pra praia. Cara, aí de repente a gente tá na mesa com ele lá. E aí ele começa a falar, né? Sobre adoração. E aí ele tem um momento dele de devocional sempre com Deus, diário. E aí a sobrinha, não sei se foi sobrinha, se foi filha, não me lembro bem exatamente. Aí falou assim, queria brincar com ele no parque. Aí ele falou, não, filho, eu vou orar agora, eu vou adorar o Senhor. É meu momento com Deus. Aí ele falou assim, aí Deus falou para ele assim, quem disse que você brincando com ela no parque, você não está me adorando? Cara, quando ele falou isso,
eu entendi que a adoração é muito profundo. Adoração é você, a Deus, muitas vezes é você cuidar da sua família. Sim. É você dar uma atenção aos seus filhos, é você brincar, é você comprar uma bola e ir para um parque. Falei, cara... E aí despertou algo violento em mim que eu não tinha esse entendimento, sabe? Então, a adoração profética, ela tem muito a ver com você entender, discernir, né? O que Deus quer fazer, o que Deus quer receber, né? Como o Senhor quer ser adorado, que canção o Senhor quer receber, que oferta eu tenho para entregar ao Senhor hoje, sabe? Cara, de repente até um derramar em lágrimas, como aquela mulher de Betânia que quebra o vaso e se lança, né? Então, assim, é algo que faz Deus reagir, sabe? E você entender o que está acontecendo, porque Deus, ele fala. Eu sempre falo assim, uma coisa que eu sempre falo, que eu faço mentoria sobre, tem um projeto chamado Filhos Proféticos, né? Que eu faço a mentoria sobre profético, tudo sobre movimento profético. Então eu sempre falo que o profético, ele se movimenta no detalhe. É aquilo que as pessoas olham assim, não, parece ser simples, parece ser besta. Cara, Deus está querendo comunicar e você não está vendo. Então você, quando os seus olhos se abrem, né, isso na adoração é tão poderoso. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, a gente ensina eles a gerarem um som de guerra, né? Quando uma adoração a gente percebe e tal, a gente tem treinamento sobre eles entrarem nesse lugar. Percepção. O discernimento, né? Então, e aí de repente, que é um outro fundamento, que é da intercessão. Então, são 3 fundamentos. O ministro de adoração ele precisa preparar um lugar resistível para a presença, ele precisa ser profético, né? Quando eu falo profético, eu justamente ele discernir isso, tudo a movimentação de Deus, entender que Deus está fazendo, né? Porque Paulo fala que todos podem profetizar, Sim. mesmo não sendo profeta de ofício. E o terceiro fundamento, o ministro de adoração, ele precisa ser um intercessor. Se ele carregar esses 3 fundamentos, cara, ele é o que Davi falou assim, olha, eu não dou descanso aos meus olhos, sabe? Até preparar um lugar para ele. Você entende? Então, preparar um lugar irresistível para a presença. É você gerar um coração de honra. Às vezes é você trocar o bujão da água que está ali no bebedouro, cara. Você pegar o bujão e ofertar, você vai trazer, lavar um banheiro antes de começar o culto, cara. Então, isso é um nível profundo de adoração. Você está preparando o ambiente para que ele desça. Você entende? E ser o intercessor tem muito a ver com isso também. Gerar ministro de adoração nesse lugar de incenso, porque a adoração e a intercessão junta é violenta demais. Então lá na MAP, por exemplo, na nossa igreja local, tem aqueles que se movem muito, né, no espontâneo, que conseguem fluir com uma liberalidade e tal, e também que na realidade nem todo espontâneo é profético, tá? É diferente também. Então, e tem aqueles que se movimentam na intercessão. Cara, a gente tem ministras de adoração na nossa casa que quando ela ora, mano, rasga o céu, velho. É absurdo, assim. Então, assim, porque a intercessão, ela é uma ferramenta até mesmo para você entrar em batalha. Uhum. Então, assim, aquilo que muitas das vezes você tem que chamar o pastor ou o intercessor da igreja para orar, cara, o ministro de adoração ele tem que ser treinado para gerar esse lugar, Sim. sabe? Então, a gente ensina esses fundamentos para que eles possam ser exato na movimentação dele, discernido, e a glória de Deus seja manifesta, e o poder de Deus seja derramado. Lembro que o pastor Antônio Cirilo, teve uma época que ele lançou foi um DVD, algo assim, que era adoração como arma de ataque e adoração como arma de defesa. Cara, precioso. Isso aí é algo... É escola pra gente. Exatamente. Então, eu lembro que quando eu comecei a ver aquilo ali, ele falava muito sobre isso, né? Sobre essa preparação, da importância muito mais profunda de você cantar. Sim. Mas de você ter uma ferramenta que é a adoração, para você atacar e você também se defender. Sim. A gente ensina também sobre a questão de frequência, né? Os ministros lá, eles entendem também essa questão de frequência, de entender, porque às vezes, por exemplo, quando a gente dá treinamento prático, né, que a gente faz treinamento prático, por exemplo, você percebeu que, cara, a gente está numa batalha espiritual, então o ministro de adoração, se ele for lá e falar, Senhor, né,
obrigado, Jesus, por esse dia. Não. Então, assim, a gente treina eles a entrar em uma frequência de guerra. Né? Então, os instrumentos lá, a galera já entende, a guitarra já prepara os acordes menores, já a bateria já vem com aquela pegada de tribal, pá, pam, baixo marcando. Então, a galera já sabe, faz sabe, um quadrado simples, e aí depois vem a galera profetizando, cantando, aí vem palavra de decreto, através, por exemplo, a Mariana, que esteve aqui no podcast, né? Ela profetiza muito decretando, ela canta decretando, sabe? É um absurdo, assim, a forma como ela profetiza, assim. A intercessão e a adoração é algo que fica, assim, uníssono, e ela vem com uma espada, assim, bem violenta, assim, bem intensa, né? Então, assim, mas tudo isso também é gerado, é ensinado, é desenvolvido, né? Porque a gente sabe, Paulo ele fala para a gente ensinar, capacitar os santos. Sim. E desenvolver os dons também, né? Então a gente se movimenta muito nesses fundamentos e tem gerado tangedores, pessoas que são apaixonados pela presença de Deus. Bem massa. Rapaz, eu acho que a gente, como eu falei, eu tinha preparado algumas perguntas aqui, não sei, acho que não vai ter tempo, já temos 1h10 de programa. Meu Deus, rapidinho, gente. Parece tá vendo que passa rápido? Eu queria dar uma pausa rápida para a gente falar dos patrocinadores e depois o pastor falar como é que... não sei se tem chamada para curso, como é que fala um pouquinho dessa parte aí, se alguém quiser fazer esses cursos com o pastor, enfim. Falar um pouquinho dos patrocinadores aí, agradecendo, né? Começando hoje invertido aí, começando com Bessassini, Doug que está aqui com a gente, como eu sempre tenho falado, né? Você que precisa de qualquer coisa na área de gravação, aniversário, casamento, formatura, qual foi a outra que você falou para falar? A última aí que você brincou? Clipe musical, transmissão nas igrejas, enfim, tudo que você imaginar, a Bessassini faz e faz com excelência, qualidade na área de vídeo. Tá aqui na descrição do vídeo aqui o @ deles do Instagram, pode entrar lá em contato com eles e vai ser bênção para a sua vida. Fala aí um pouquinho agora aí. Mostarda Bessassini, estúdio de podcast, é esse estúdio aqui. Essa bênção de que Deus aqui deu para servir. E você que precisa aí construir um programa, produzir um conteúdo, aqui o estúdio está à disposição. Então entre em contato aí com os meninos, pega uma proposta, tenho certeza que vai ser algo bacana para vocês, né? A estrutura está aqui de qualidade, vocês estão ouvindo, estão vendo aí essas imagens. Então, entre em contato, agenda aí seu horário, faz seu pacote que vai ser bênção. Não é isso, Bruno? Certeza. Eu agradeço. E agora você, quero que você fale de falar de Guga, né? Eu tenho acompanhado lá o Instagram dele, ele agora fazendo visagismo, que tá na moda aí, ele massa demais. A galera entra lá, aí ele faz aquela transformação, né? De tanto homem quanto mulher. Então, realmente é um profissional de excelência. Você que entra no Instagram dele que você vai conferir que eu não tô falando besteira. Então, pode entrar em contato com ele aí, vai ser a bênção. Agradecemos mais uma vez também o apoio dele aí sempre com a gente. E Guga Cabeleireiro, Instagram tá aqui na descrição do vídeo também. Isso aí, obrigado, Guga. E você que quer patrocinar a gente, temos projetos audaciosos aqui para esse podcast, para esse projeto, e contamos com você, empresário, sei lá, qualquer pessoa que quiser patrocinar. Vai chegar uma hora que não vai ter vaga, tá? A gente vai estipular algumas metas aqui, então aproveite, entre em contato com a gente aqui também, tem nossas redes sociais aqui, e venha apoiar esse projeto que tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Isso aí. Então, caminhando pro final, a gente queria ouvir, né, um pouco aí, pastor, seus projetos, você mencionou sobre mentoria, sobre cursos, como é que funciona isso? Tem um público realmente destinado para entrar em contato? Alguma igreja quiser fazer o curso, Como é que funciona isso? Cara, assim, a gente tem uma mentoria chamada Filhos Proféticos, né? A gente tem pessoas que participam do Brasil inteiro. O Brasil inteiro, assim, que a gente tem, online ela? É online, geralmente a gente faz online. E é um projeto bem, bem grande, assim, que Deus colocou no meu coração. Na realidade, eu tenho uma missão, que é formar uma companhia profética aqui na Bahia, principalmente na Bahia, né? Trazer os fundamentos da adoração profética, na realidade na arte, né, em si, trazendo todos os princípios para que eles possam fluir, né, pisando em um lugar de segurança, que é a palavra. Então a gente flui, a gente tem essa mentoria, a gente não cobra nenhum valor para participar da mentoria, tá? É algo extremamente
para servir a comunidade mesmo, o reino, tá? E aí, se quiser entrar, participar, a gente vai começar uma turma agora nova, o módulo 1, a partir de segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vai depender do dia que vai... Não vai, acho que não vai ter saído. Não sei se vai dar, não. Mas vai ser incrível. Se quiser, a gente pode me chamar lá no Instagram, eu posso adicionar lá o grupo da mentoria, e vai ser incrível essa jornada profética de desenvolvimento, de aprendizado, tá? E sobre adoração, a gente... eu estou escrevendo um livro de adoração profética, né? Tem Vai lançar aqui com a gente. Quando estiver pronto, vem lançar aqui. Tem muitos... Assim, o sumário tá absurdo, tá tremendo, e tem muito conteúdo, assim. Na realidade, é uma vida inteira, né? Assim, são mais de 20 anos liderando a adoração local, na nossa igreja, servindo o reino, né? E contribuindo para que outros possam ser gerados e dar continuidade ao legado, aquilo que eu carrego, né? E muita coisa também que eu recebi do meu pai apóstolo Luciano, quero honrar ele aqui também, que é um cara extremamente apaixonado pela presença, assim, um homem, cara, uma referência para mim hoje, a nível de um coração que queima, sabe? Então, mas é isso, estamos aí para servir. Amém. Agradecer aí a presença, a disponibilidade, a indicação de Mari, que está aqui nos bastidores assistindo, Igor. Foram 2 programas assim que nos abençoaram muito. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente que vai assistir aí. E realmente não deu para o que a gente queria fazer metade aqui, conversar metade sobre adoração. É um tema que é o tema do podcast, né? Mas vai voltar. 3 horas. Fica aqui que vai voltar. Vamos ter que ter Pastor Albert 2, 3. Porque dessa vez a gente não conseguiu ouvi-lo, né? Então, não deu pra ouvir. Uma próxima também. Cara, pra cantar? Meu irmão. Deixa eu dizer. Então, meu chamado, na realidade, é só bagunçar, velho. Eu só faço bagunçar. Faço bagunçar o que tá arrumado. A gente bagunça junto, então. Então, pronto. Então, assim, meu chamado, sabe que é tipo ali, sabe? Pegar o manto, jogar no rio, abrir, o povo passar, entendeu? Mas, assim, enfim. Na realidade, Deus, ele me transicionou, né? Tipo assim, hoje... Eu não posso tocar em outro lugar sem ser na igreja local, porque eu ofertei o ministério de adoração que eu tinha ao Senhor. Isso é uma aliança minha com Deus. Foi um tempo que eu estava assim, gravando... E eu ia perguntar agora se alguém quiser chamar, então já tá respondido aí. Eu fui num áudio, gravei 2 músicas com o baixista de Nívia Soares e Ricardo Robortella, Mamute. Tinha pago quase R$6.000, não, 4.000 e pouco. E aí Deus falou, filho, oferte. E aí foi um tempo que eu entreguei, assim, o meu ministério de louvor, né? De adoração eu não falo porque sim. É uma vida, não se resume a isso. E aí hoje eu só ministro adoração na minha igreja local. Assim, eu sempre falo, eu tô apresentando a chuteira, de repente vem alguém na escala que precisa, aí eu vou lá, né? E aí toco fogo e sai. Mas é algo, assim, bem... apaixonante, na realidade, assim, você viver nesse lugar de entrega, de confiar, de servir, de obedecer a voz, né, porque nós somos gerados nesse lugar, de você ouvir a voz e obedecer em pequenas coisas, depois o Senhor ele vai, né, aumentando, aí vai pedindo outros níveis, e você vai entrando e vai tendo uma vida e vai gerando intimidade, conhecimento, né, do Senhor, aprofundando o coração de Deus. Amém. Beleza. Teve uma coisa que o pastor falou aí que eu tava guardando pro final, que você falou, se achar mais alguns loucos aí pra gente tocar esse avivamento, eis-nos aqui, pastor. Uau. A gente tem visto, e não só a gente, como eu falei, né? Algumas pessoas têm se aproximado da gente com esse mesmo intuito de trazer um avivamento sem uma placa de igreja, sem uma placa de uma banda, não é um projeto, não é uma coisa de atrair a presença de Deus para nossa cidade. E da nossa cidade ela tomar o Brasil como Deus quiser fazer. Então, eis-nos aqui, vamos conversar sobre essas ideias, o que a gente pode fazer, vamos buscar a Deus juntos e ver a direção que Deus dá, porque eu sei que tem algo para acontecer e se Deus tem falado pra gente é porque Ele quer usar a gente também, né? Então, sejamos usados por Ele juntos. Eu queria só finalizar com uma frase que Deus me deu, que diz o seguinte: quem carrega o fogo de Deus faz do seu coração um altar. Então é isso. Amém. Vamos fazer juntos esse altar ao Senhor. Amém. E a você que assistiu a gente aí, muito obrigado mais uma vez.
Fiquem com a gente. A gente nunca fala isso, né? Se inscreve aí no canal se não é inscrito. Compartilha nossos vídeos. Segue a gente nas redes sociais também. Enfim, Deus abençoe sua vida. Lembre-se que você nasceu para adorar. Isso aí. Deus abençoe e até a próxima.